Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu top 10 de leituras de 2024. Então eu coloquei aqui na ordem os meus 10 livros favoritos que eu li nesse ano de 2024 e vou mostrar para vocês aqui e vou fazer uma breve resenha, tá? Vou falar algo bem pouquinho sobre eles, até porque a maioria eu já fiz resenha aqui no canal. Não se preocupe que eu não vou dar nenhum spoiler, nada do tipo. E vou deixar o link aqui de todos esses livros, se você se interessar por algum. Lembrando que se você comprar qualquer coisa através do meu link, você tá ajudando o canal e não paga nada por isso. Então, bora começar. Em 10º lugar, eu coloquei A Dama de Espadas, do Pushkin. Eu comprei, gente, esse ano um box que vem com 4 livrinhos de literatura russa. Vem 2 livros do Pushkin, um livro do Tolstói e um do Dostoiévski. E são livrinhos, assim, bem fininhos, são tipo novelinhas mesmo. Quase um conto, talvez, uma novela, não sei exatamente. Mas bem fininhos e bem fácil de ler. Eu acho que é uma ótima pedida para quem nunca leu literatura russa e quer começar. Em vez de você começar com aqueles calhamaços gigantescos, começa com esses livrinhos que são muito legal. Esse livro aqui, A Dama de Espada, é muito engraçado, é muito interessante. Aqui a gente vai conhecer um rapaz que ele gosta de jogar cartas, jogar baralho. E quando ele tem uma avó que hoje é uma senhora já de 80 e poucos anos, quase 90 anos por aí. E essa avó, quando era jovenzinha, ela jogava muita cartas e aconteceu uma situação com ela. Uma vez ela perdeu uma quantidade muito grande de dinheiro no jogo e ela não tinha como pagar, o cara tava ali cobrando e ela desesperada, sem saber como que ela ia pagar aquela dívida. E ela já era rica, tá? Mas, né, era uma quantidade muito grande de dinheiro. E aí apareceu um cara ali e contou um segredo pra ela, no ouvido dela. Ele foi lá e disse alguma coisa no ouvido dela. E depois disso, ela jogou de novo o jogo ali de cartas, no baralho, e ela ganhou. Ela apostou muito dinheiro e ela ganhou uma bolada gigantesca. E ela pagou a dívida, tudo certo. E a partir disso, ela nunca mais jogou nenhum tipo de jogo de cartas e ela nunca revelou qual é esse segredo. O que o cara falou pra ela? Qual é o segredo pra vencer? Ela, na verdade, ela tem um segredo de fazer vencer o jogo. E ela nunca contou pra ninguém e ela nunca mais jogou. Foi só daquela vez ali, ganhou o que precisava pra pagar a dívida, ainda sobrou muito pra ela, mas nunca mais jogou e guardou esse segredo até agora, que ela tem lá 80 e poucos anos. E aí, aqui no início do livro, o neto dela tem um grupo de amigos ali que eles jogam, e aí ele conta essa história da avó, que recebeu que tem esse segredo e que nunca contou pra ninguém e tal. E aí um dos caras que estão ali, uns amigos ali que escuta essa história, vai ficar assim, não, eu tenho que descobrir esse segredo. Eu tenho que descobrir o que aquele cara falou no ouvido daquela mulher pra ela ganhar. Qual é o segredo de vencer na carta e de ganhar essa fortuna toda? Então, ele fica assim, decidido que ele vai descobrir o segredo daquela senhorinha lá, ele vai atrás dela, enfim, aí vai ter toda a história. Mas o objetivo dele aqui é descobrir qual o segredo daquela senhorinha, da dama de espadas ali, pra vencer. E o final é muito legal, gente, muito legal mesmo. Eu gostei, super recomendo. Aí, em 9º lugar, tá aqui O Mago do Kremlin, um livro também que eu gostei bastante. Ele é desse autor aqui, ó, Giuliano De Empoli. Ele tem um livro bem famoso chamado Os Engenheiros do Caos. Eu nunca li Os Engenheiros do Caos, mas eu sei que ele ficou muito tempo ali na lista dos mais vendidos e tal. Ele, se não me engano, ele é um jornalista. E aqui ele vai contar uma história que mistura realidade com ficção. Ele vai contar a história de um cara que é real, chamado Vadim Baranov, que esse é um cara que ele trabalhou muitos anos com o Putin. Ele é um cara que produzia programas de televisão, isso é real, tá, gente? Ele produzia programas de televisão, tipo reality shows, na Rússia e tal. E aí aconteceu uma situação ali, quando o Putin, na verdade, o Putin ainda nem era presidente da Rússia, ainda era o anterior, mas já tava assim, caindo aos pedaços lá, bem velho e com um monte de problemas de saúde. E eles sabiam que eles precisavam achar um sucessor para ele, que aquele cara não ia conseguir mais um mandato, né? Não tinha nem condição física de continuar sendo presidente na Rússia. Ele estava bem velho e já tinha sofrido, acho que, infarto, uns 3 ou 4 infartos, enfim. E aí eles, então,
pegaram o Putin, que era ali de um negócio de espião ali, né? E resolveram que iam investir no Putin, na propaganda pro Putin disputar as eleições lá e vencer. E aí esse cara, então, conhece o Putin ali ainda antes dele vencer as eleições, antes ainda dele se tornar o presidente da Rússia. E depois, quando ele, de fato, vira presidente da Rússia, esse cara, esse Vadim, vai trabalhar com o Putin. Então, ele fica trabalhando ali mesmo durante muito tempo com o Putin. E depois, quando ele quando demitem ele meio que some e tal. Enfim, o que o livro vai trazer pra gente é os bastidores do que acontecia ali no governo Putin, né, contado por esse cara que trabalhou com ele. E é muito interessante, tá, gente? Aí a gente vai ver umas coisas aqui da época que teve a Olimpíada lá de inverno na Rússia, que não tinha aeroporto lá, e eles meio que fingiram um aeroporto para poder candidatar à Rússia, porque era uma cidade que precisava ter um aeroporto, eles meio que inventaram o aeroporto. Tem umas mutreta aqui, alguns acidentes que aconteceram na Rússia e tal, aquele do submarino e tal. Tem uma passagem aqui engraçadíssima, quando o Putin vai se encontrar com a Angela Merkel e ele sabe que ela tem muito medo de cachorro, aí ele leva o cachorro dele, o labrador dele, e isso tem até na internet. Se você botar aí no Google Putin labrador, Putin cachorro e Angela Merkel, você vai ver as cenas desse encontro. A Angela, assim, morrendo de medo e o cachorro do Putin lá, cara. Então, tipo assim, é os bastidores mesmo ali do Putin, do governo dele, né? É bem interessante, gente, muito interessante mesmo. E aí, em 8º lugar, um livrinho infanto-juvenil. Gente, esse ano eu queria começar a ler mais uns livrinhos infanto-juvenil e trazer aqui pro canal. E eu acabei não lendo. Eu até comprei alguns livros, mais infanto-juvenis, alguns eu já tinha. E eu fiquei de fazer esse projetinho, lendo alguns desses clássicos infanto-juvenil. E acabei não conseguindo ler muitos, mas eu li o Mágico de Oz. E, gente, que delícia. Eu já tinha assistido o filme muito tempo e eu leio muito pra minha filha um livrinho. Ela ama o Mágico de Oz, só que ela tem 4 anos. E o que eu leio pra ela não é o texto integral. Esse aqui é o texto integral, porque ela tem 4 anos, ela não vai ter paciência de eu ler um negócio desse tamanho. O que eu leio pra ela é um livrinho fininho, bem de criança de 4 anos mesmo. Então tem muitas imagens e o texto é curtinho. E ela adora. Mas eu peguei o Mágico de Oz mesmo pra ler e eu adorei, gente. Adorei. Esse aqui tem até as ilustrações reais, quer dizer, originais, né? É bem bonitinho. E aqui, acho que todo mundo conhece essa história, não vou falar muito. É a história da menininha Dorothy, né? Que mora no Kansas e que vai ter um tornado e ela vai se esconder ali, que a família dela, os tios dela, conseguem se esconder num negócio, num abrigo que eles têm ali, mas o cachorrinho, o Totó, fica com medo e volta pra dentro de casa e ela volta pra pegar o cachorro e o tornado leva a casa, que sai voando, e cai em Oz, onde ela vai conhecer ali aqueles homenzinhos. Ela quer voltar para casa. Então a bruxa boa que aparece ali diz para ela ir até a cidade das Esmeraldas e procurar o Mágico de Oz, porque ele pode fazer ela voltar para casa. Ele é tudo poderoso e tal. E ela tem que seguir a estrada de tijolos amarelos. Aí encontra o espantalho, o leão, o homem de lá. Gente, é muito gostoso de ler esse livro. E tem muitas reflexões interessantes, tá? Eu fiz um vídeo, uma resenha, você pode procurar aqui no canal, em que eu conto toda a história, inclusive o final. Então vai ter spoiler, mas eu comento com vocês um pouquinho sobre o significado dessas coisas, sabe? Porque tem muito significado. É uma história infantil, assim, mas quando a gente lê já adulta, a gente vê vários significados, várias coisas interessantes, assim, que o autor botou aqui no livro. As crianças talvez passem batidos, elas não consigam compreender, né, isso que tá por trás da história. Mas tem muita coisa legal. Então, vou botar o link aqui pra vocês do vídeo que eu fiz, tá? Que aí é uma resenha completa, com spoiler, mas que eu comento todo essa treta aí do Mágico de Oz. Bom, gente, 7º livro, então. Foi um livro que eu li no Kindle, então eu vou colocar a capinha aqui, deixa eu chegar pra cá, vou colocar a capinha aqui pra vocês. Foi O Retrato de Dorian Gray. Foi um livro que eu li esse ano no Clube do Livro. Esse ano eu comecei a participar do Clube da Tati Feltrin, que é um clube maravilhoso. E esse foi um dos livros que a gente leu lá. E eu gostei muito, eu me surpreendi muito. O Retrato de Dorian Gray é um livro que eu já tinha ouvido falar, é um dos grandes clássicos universais, mas eu nunca tinha lido, nunca tinha tido interesse em ler,
Porque na minha cabeça era algo relacionado com um pacto fáustico e tal. E eu não curto muito essas coisas, eu não gosto desse tipo desses assuntos, assim, desse tema. Então eu nunca tive interesse nesse livro específico. Mas me surpreendeu muito porque não é, gente, não tem impacto nem nada. E, enfim, inclusive tem até uma discussão se tem sobrenatural no livro, se não tem. Foi bem interessante até a discussão que a gente teve no grupo. Mas o que é sobre esse livro? Aqui a gente vai acompanhar a vida de um rapaz chamado Dorian Gray, que ele é um cara muito rico e muito bonito. Ele é descrito como muito lindo, uma beleza exuberante. E aí, ele tem um amigo que é pintor, pinta quadros e tal, e esse amigo tá fazendo um retrato do Dorian. Então o Dorian vai lá, fica lá paradão, posando pro pintor pintar. E aí já tá o quadro quase pronto, é a última vez que o Dorian vai lá pra posar pra ele, porque já tá só os retoques finais. E nesse dia, esse pintor tá com um amigo em casa, né, o Lord Henry. Então o Dorian acaba conhecendo esse Henry, e enquanto o Dorian tá lá paradão pro pintor pintar ele tá ali conversando com esse cara, esse Henry. E esse Henry, ele falando umas coisas assim pro Dorian e tal, e ele acaba falando umas coisas assim, nossa, mas você é tão bonito. Ele fica, né, bajulando muito ele, mas assim, fica falando coisa do tipo, ai, pena que o tempo estraga tudo, né, gente? Conforme o tempo vai passando, a beleza vai indo embora. O cabelo vai ficando branco, a pele começa a ficar enrugada, a pessoa... Enfim, aquela beleza da juventude vai indo embora. O tempo vai apagando toda aquela beleza, as marcas de expressão vão surgindo, né? O corpo vai ficando mais... Enfim, a passagem do tempo, né? Toda aquela beleza que aquele garoto tem vai indo embora com o tempo. E aí ele fica pensando naquilo. E aí o quadro fica pronto. E quando eles veem o quadro é belíssimo, porque ele é um cara muito bonito, então o quadro retrata toda essa beleza, o quadro é maravilhoso. E ele começa a sentir inveja do quadro, porque o quadro, o tempo não vai corromper. Ele começa a perceber que quantos anos forem passando, o Dorian, vai começar a perder aquela beleza. Mas o quadro não, o quadro é eterno. O quadro, conforme o tempo vai passando, ele não vai envelhecer. Ele vai permanecer jovem para sempre. E aí ele fala que ele gostaria que fosse ao contrário, dele ficar jovem para sempre e que o quadro começasse a envelhecer. E, gente, de uma certa forma, isso vai começar a acontecer, mas de uma forma meio sinistra. E, gente, assim, é muito legal, sabe? É muito legal, mas não dá medo, não é, assim, um sobrenatural, um negócio... Não é. Mas é bem interessante a história, eu gostei bastante, tem bastante ação e tal. E, enfim, gente, super indico aí pra você, se você nunca leu, invista, porque é bem legal. E é um livro super barato, porque tá em domínio público, então até de graça você acha aí na internet, nos PDF da vida. E tem várias versões também, várias edições, mais caras, mais baratas, enfim. E aí, sexto livro, é o sexto? Acho que é o sexto, né? Que eu gostei muito, foi Uma Casa na Floresta. Esse livro eu li recentemente, acho que mês passado. E, gente, é muito delicinha. Esse também é um infanto-juvenil, uns clássicos aí do infanto-juvenil americano. Vai falar, dessa autora aqui, Laura, e ela vai contar a vida dela. Então, é uma história real, não é ficção. Ela vai contar a vida dela. Isso aqui é uma série que tem, acho que 9 livros. Então, começa ela contando a vida dela criança, e aí na série vai indo, ela adolescente, adulta, casando, tendo filhos, enfim. E é um livro muito importante, porque ele retrata um período dos Estados Unidos ali, em que eles estavam se transformando. Então, ela viu ali a construção de cidades, a construção das ferrovias, deixando de ser aquela coisa rural e passando a ser uma coisa... mais urbana. Ela viu tudo isso acontecendo, ela foi testemunha ocular. E ela escreveu já, idosa, com 60 e poucos anos, ela resolveu contar essa história e escrever as memórias dela. Então esse aqui é o primeiro livro. Nesse livro aqui, a gente foca ainda na Laura e na irmã dela, crianças, e elas moravam numa casa no meio de uma floresta. Então, tipo, não tinha nada, era só uma floresta e ali uma casinha. E ela morava ali com a mãe, com o pai, né? E 2 irmãs, a Mary, que era um pouquinho mais velha que ela, e tem uma bebezinha também. Então, assim, a gente vai acompanhar a vida deles ali, naquela casinha no meio do nada. E, gente, é muito legal. Aí é o dia a dia deles, as histórias que o pai conta, o pai indo caçar, a vida mesmo no campo. E aí, assim, esse foi o primeiro livro que eu li esse ano, quer dizer, que eu li, né, até agora eu não li mais nenhum. Eu comprei, acho que o 3, vou comprar o 2.
mas porque eu quero muito dar continuidade na série. E eu gostei muito, gente, muito mesmo. E essa série, ela virou ai, meu Deus, essa série de livros virou uma série de TV chamada Os Pioneiros, que passava aqui no Brasil há um tempo atrás, no canal TMC, era um canal TCM, era um canal que passava séries e filmes antigos, porque esse livro é bem antigo e a série também é bem antiga, era de 1960, por aí. Enfim, gostei muito. Aí, é o quinto? Acho que é o quinto. Coloquei aqui O Falecido Mattia Pascal. Gente, essa edição é tão bonita. E esse livro é muito legal também, gente. É um livro italiano, do Luigi Pirandello. E eu não leio muito livro italiano, mas eu gostei muito desse aqui. Uma leitura muito agradável e uma forma de escrita também muito legal. Aqui a gente vai conhecer a história desse cara chamado Mattia Pascal. Ele é um cara que tá passando ali por muitas dificuldades em todos os sentidos. Dificuldades financeiras, ele perdeu ali uma herança. Aí, e dificuldade na vida também. Ele casou com uma moça que ele não curte muito, não gosta muito. Ele casou porque ela estava grávida, então meio que foi obrigado a casar. E aí, essa moça tem gêmeas, né? Nasce o bebê, que são duas menininhas, sendo que uma morre logo no parto e a outra não. Só que aí passa um ano, quase um ano. Quando a menininha já tá quase completando um ano, essa menininha fica doente e morre também. E acaba sendo no mesmo período em que a mãe dele também fica doente e morre. Então, e assim, o casamento dele também, ele tava com a mulher por conta da filha, né? A partir do momento que a filha morreu, ele nem sabe mais por que ele vai ficar ali. E ainda mora com a sogra, que é uma megera. Então, assim, a situação dele tá assim, tá todo endividado, com as pessoas cobrando ele, a galera cobrando dinheiro dele. Ele acabou de perder a mãe e a filha, que eram as duas pessoas que ele amava, porque a esposa ele não ama, a sogra muito menos. Então, assim, ele se sente sozinho, perdido, ele queria desaparecer. E é o que ele faz. Ele resolve um dia pegar e sair para outra cidade. Ele pega um trem, vai embora, ele não avisa para ninguém. Ele pega o troquinho que ele tem, entra num trem, vai embora. E a ideia dele é ficar um tempo fora, espairecer, depois volta, sei lá. Ele quer paz um pouquinho. E aí, nessa outra cidade que ele vai, ele resolve ir num cassino e ele joga. E ele não sabe jogar, mas ele joga. E ele ganha muito dinheiro. Ele fica uns dias ali no cassino e ele ganha muito dinheiro, muito. E aí, ele até resolve voltar pra casa, né? Ele, vou voltar, vou ter que pagar minhas dívidas, né? A esposa vai querer metade da grana, vai fazer o quê? Aí ele tá voltando de trem. E ele pega numa estação um jornal lá da cidadezinha onde ele mora. E ele lendo ali o jornalzinho, ele vê a notícia da morte dele. Por quê? Na cidade ali, encontraram um corpo boiando num rio ali que passava dentro da propriedade dele. E era um corpo que já estava em avançado estado de decomposição e tal. E, por algum motivo, aquele corpo foi identificado como dele, como de Mattia Pascal, que estava desaparecido. A esposa já tinha dado queixa do desaparecimento dele, afinal de contas ele pegou e foi embora sem avisar pra ninguém, né? E aí ele fica ali no trem, tipo assim, vendo que noticiaram a morte dele. Teve enterro, a esposa chorando, aquela coisa. Aí ele decide assim, então não vou voltar, né? Já morri mesmo, não existo mais. E aí ele resolve seguir outra vida, ele vai para outro lugar, que agora ele é rico, ele arranja outro nome e vai começar uma vida do zero, com outro nome, e quer apagar Mattia Pascal, falecido Mattia Pascal, vão viver outra vida com outro nome. Mas assim, será que dá para apagar tudo aquilo que ele viveu? Dá para apagar a identidade completamente, começar do zero, criar uma nova identidade? Porque ele cria um nome, ele inventa, né, um nome para ele, inventa toda uma história, né, da família, de quem é o pai, de quem é a mãe, da onde ele cresceu, da onde ele estudou, ele inventa tudo. Será que ele consegue manter isso aí por muito tempo? Enfim, é interessante. E aí, vamos lá. Acho que aqui é o oitavo, sétimo, nem lembro mais, quarto, acho que é quarto. A Filha do Capitão, outro do Pushkin, que veio lá naquele box que eu falei no início, junto com aquele primeiro. Eu gostei muito dessa história, gente, muito dessa história. Aqui a gente vai conhecer um rapaz de, acho que 17 anos, que ele mora ali com a mãe, com o pai e tal. E aí o pai tá vendo que esse menino não faz nada, 17 anos já, tá ali, não sabe fazer nada, não tem futuro, tá meio de bobeira. O pai resolve mandar ele para um colega dele, que ele tem, que é um capitão lá, para mandar ele pro exército. Mas assim, ele vai mandar ele lá para uma cidade, para uma cidade não, para um lugar lá onde esse cara, que é amigo do pai, é ali o capitão.
E ali ele vai treinar ali, então vai ser parte do exército, mas não assim, da guarda mesmo, vai ficar lá naquele lugar lá. E o menino não quer ir, mas vai. E lá ele vai conhecer então a filha do capitão, que é uma moça, né, que mora lá e vai se apaixonar por ela e tal. Ela vai se apaixonar por ele, mas vai ter um monte de coisa que vai acontecer ali. Vai invadir, vai ter um cara ali que vai invadir aquele lugar, que era um lugar que já, essa invasão já tava meio que sendo, o pessoal falava que podia invadir, que não sei o que, há muito tempo, há anos, desde que esse capitão foi pra lá com a esposa e a filha ainda pequenininha, eles tinham medo dessa invasão, dessa galera ali e tal, mas nunca aconteceu, passou 20 anos praticamente que eles estão lá, tá tudo de paz, tá tudo de boa, então eles estão ali tranquilos. Mas justamente agora que o menino tá lá, a invasão vai acontecer. E aí, assim, gente, não vou contar, mas é um livro que acaba bem, gente, assim, sabe? É um livro em que muita coisa acontece, muita dificuldade, gente morrendo, tragédias acontecendo, mas acaba que tudo vai se arranjando, sabe? Assim, um livro que tem tudo pra dar errado, tem tudo, o relacionamento desses dois tem tudo pra dar errado, mas acaba dando certo. Então, eu gostei muito, é muito divertido e é fininho, é muito bonitinho de ler, assim, sabe? Acontecem umas coisas, mas no final as coisas vão se amarrando e termina bem. Então, é muito legal. Aí, o terceiro é Maria Montessori. Eu li esse livro bem no iniciozinho. Isso aqui é uma biografia romanceada da Maria Montessori, que foi quem criou aí o método Montessori aí, né, de educação das crianças e tal. Eu gosto bastante do método Montessori, por isso até que eu peguei o livro para ler. Existem vários livros escritos pela própria Maria Montessori sobre, né, educação das crianças ali, enfim. Mas esse aqui é uma biografia, tá? Foi escrito por essa moça aqui, que é uma biografia romanceada. E a gente vai conhecer, então, a história da Maria, que ela é italiana. E ela era uma moça que estudava medicina, ela se formou em medicina. Ela era a única mulher da faculdade de medicina, então tinha muito preconceito com ela por ser uma mulher médica. Ela foi uma das primeiras mulheres médicas da Itália. E aí, quando ela termina a faculdade de medicina, ela, na verdade, antes de terminar, ela já estava fazendo um estágio numa clínica psiquiátrica, que era uma clínica já inovadora, porque ela separava as crianças, né, os que estavam internos ali, dos adultos e das crianças, porque nas outras clínicas era tudo misturado, adulto, criança, tudo junto, dormindo junto, era aquela coisa. Enfim, ali tinha a ala separada para os dois. E aí, quando ela chega ali e conhece essas crianças que moram naquela clínica, seriam crianças ali com algum problema mental para estarem numa clínica psiquiátrica, ela fica chocada porque essas crianças, elas ficam, assim, é um quarto com nada, tipo nada, só as paredes brancas, a cama de ferro branca e aquelas crianças lá sentadas o dia inteiro. Não tem nada para aquelas crianças fazerem, absolutamente nada. É até interessante que aí no dia que ela vai lá ver, tá na hora do lanche, então entra a moça trazendo aquele carrinho de pão e as crianças avançam em cima daquilo dali, assim, com uma velocidade, cada um pega o seu pão, aí volta correndo para sua cama e senta e começa assim, começa a picar o pão, todo pequenininho, em diversas partezinhas iguais, e começa a enfileirar o pãozinho. O outro corta o pão e tira o miolo e deixa o pão oco, começa a olhar assim, sabe, pelo pão. Cada um vai fazendo assim. E o cara que tá ali, o diretor do hospital, que tá mostrando isso pra ela, ficando assim, eu não sei pra que isso, porque essas crianças não passam fome, porque ali eles não passam fome. Vem comida toda hora, assim, tem as refeições certinhas. Não tinha por que essas crianças atacarem o pão, assim, do jeito que eles vão. Na hora que a mulher entra com o carrinho, vai todo mundo em cima do carrinho do pão, cada um pegando o seu pãozinho. E, como, sabe, ele fica assim, não sei, eles fazem como vândalos, eles são, tá vendo? Eles não pensam, não são crianças normais. E a Maria bate o olho ali e ela percebe que aquelas crianças não avançaram no carrinho de pão, porque são vândalos, ou não avançaram no carrinho de pão porque estão com fome, elas querem brincar. O que olha, ela vê que aquelas crianças estão brincando. Então, o que tá lá, assim, tá aí imitando um telescópio, vendo pão. O outro separou pedacinhos de pão e tá como se fossem bonequinhos. São crianças que elas não têm nada, nenhum objeto para brincar, não tem absolutamente nenhuma tarefa para fazer. São crianças que ficam paradas o dia inteiro, trancadas no quarto todo branco. Quando elas veem pão, é assim, é a única coisa que elas têm para brincar. E a partir daí, a Maria pede permissão para trazer objetos para estimular essas crianças e tal. E todo mundo acha maluquice, essas crianças são retardadas, elas não têm capacidade de aprender. E a Maria começa a trazer esses objetos, ensinar, separar para eles. Conseguem separar por cor, conseguem separar o que é macio, o que é duro, o que é áspero, o que não sei o que.
Ela começa a trazer letras feitas em madeira e ela começa a alfabetizar essas crianças ao ponto de alguma dessas crianças fazerem depois um teste ali, que é como se fosse tipo um Enem, mas só que de crianças, que faz com crianças de escolas mesmo, ao ponto dessas crianças conseguirem uma pontuação maior do que as crianças normais que estudam em escola. E isso revolucionou a Itália. Cara, porque, tipo assim, isso é uma história real, tá? Como que, olha só, o governo da Itália, os pais, como que crianças, aparentemente com problemas mentais, que moram dentro de instituições psiquiátricas, conseguem tirar uma nota maior do que os nossos filhos normais que estudam numa escola normal. Então, assim, cara, ela revolucionou a educação, cara, ela é muito top. E aí depois ela vai fazer faculdade também de pedagogia, ela já era médica, ela vai pra pedagogia e tem toda a história pessoal dela, tem um relacionamento com o cara ali e tal, enfim, também tem toda essa parte. Muito legal. Falta 2, gente. O outro eu também li em e-book, vou deixar aqui, que é Os Buddenbrooks. Muito legal, do Thomas Mann, foi meu primeiro Thomas Mann. Eu tenho A Montanha Mágica já há bastante tempo, mas eu nunca li. Li então Os Buddenbrooks, que vai contar a história então da decadência de uma família, a família Buddenbrook. A gente vai começar o livro aqui, eles já são muito ricos, eles são uma família muito respeitada e a gente vai acompanhar todo o passar de algumas gerações. A gente começa aqui, tem, não sei se na verdade um grande protagonista, mas tem uma galera ali que são crianças no início do livro e no final do livro eles já são mais velhos, alguns já são até avós. Então a gente vai acompanhar essa geração passando, eles tendo filho, vamos acompanhar a geração dos filhos. E como que essa família vai ruir, sabe? Então, assim, eles eram uma família de alta classe, extremamente respeitada, e que as coisas vão acontecendo e vai até, assim, ruir em todas as formas, tanto financeiramente, quanto moralmente, quanto até geneticamente, porque meio que não vai tendo mais filhos ali, a família meio que vai acabar. Então, é muito interessante. Não é um livro com grandes reviravoltas, é um livro para quem gosta dessas histórias, dessas sagas familiares, assim, porque vai acompanhando mesmo a vida dessa família e dessas pessoas, as coisas que vão acontecendo, os casamentos, o divórcio, que naquela época, né, não era uma coisa comum, era uma coisa meio vergonhosa, e vai acontecendo as coisas. E é muito legal de acompanhar, o Thomas Mann escreve de uma forma muito legal. E por trás de toda essa família, dessa saga dessa família, a gente também vai vendo algumas mudanças que a Alemanha estava passando naquela época. Então, quem tem algum conhecimento sobre a história da Alemanha já consegue ver algumas coisas, né, que vão sendo mostradas através dessa família. Eu gostei muito. E, em primeiro lugar, o livro que eu mais gostei de ler também foi um livro que a gente leu no clube, que foi O Tijolo, Os Miseráveis. Gente, essa edição, eu li mais no Kindle do que aqui, tá? Porque aqui é muito desconfortável ler. Ela é uma edição muito bonita, mas ela é muito desconfortável de você ler, porque ela é muito pesada, tá? E aqui, gente, eu também não vou falar muito sobre essa história, porque eu acho que todo mundo já conhece, a maioria das pessoas, mesmo que nunca leu, conhece, tem o filme, tem o musical, enfim. Mas a gente vai acompanhar aqui, então, a história de um rapaz chamado Jean Valjean, que ele, no início do livro, ele foi condenado à prisão por ter roubado um pão para alimentar os sobrinhos que estavam morrendo de fome. Ele foi condenado, acho que a 5 anos de cadeia ou coisa do tipo. E ele acabou ficando 19 anos preso, porque ele tentou fugir algumas vezes, e toda vez que ele tentava fugir e era pego, eles aumentavam a pena. Então ele acabou ficando 19 anos lá. E aí ele sai, então, da prisão. No início do livro, ele tá saindo da prisão, e ele quer começar uma vida nova e ele vai encontrando muita dificuldade, muito preconceito, porque as pessoas sabem que ele é um cara que esteve na prisão, então ninguém, ao ponto de não darem nem abrigo pra ele, não venderem comida. Ele sai, ele tá morrendo de fome, ele vai nas pensões, assim, pra um prato de comida que ele pode pagar. Ele tá com dinheiro ali pra comprar comida e as pessoas se negam a vender pra ele, já expulsam ele dali. Quem vai ajudar ele é um bispo, que vai ajudar, vai dar comida, vai dar abrigo pra ele, e ele acaba roubando esse bispo, e depois ele vai se arrepender disso, porque o cara foi tão bom pra ele, ajudou ele, deu abrigo, deu comida sem cobrar um centavo, e ele ainda foi lá e roubou a prataria que o bispo tinha lá. Então isso mexe muito com ele, e a partir daí ele decide que ele vai mudar, e vai ser uma boa pessoa, enfim, e ele, né, vai vendo essa parte, querendo essa vida mais ser bondoso, de ajudar durante todo o livro. E a gente vai conhecendo vários personagens aqui. A gente vai encontrar logo no início também uma moça chamada Fantine, que vai ter ali uma filhinha, né, sem pai.
e ela precisa trabalhar e acaba deixando essa filhinha, que é a Cosette, na casa de uma família ali, que tem 2 filhas, e a promessa de que eles vão cuidar da menina igual eles cuidam das filhas dele, mas não é bem isso que vai acontecer. E aí o Jean Valjean vai conhecer Fantine, enfim, coisas vão acontecendo. E, gente, é um calhamaço, né? Se eu for contar aqui, eu falei que eu não ia dar spoiler, mas, assim, vale muito a pena ler. É um livro que se passa após a Revolução Francesa, então após o governo ali de Napoleão, a queda de Napoleão e tal, mas a gente vai encontrar muito disso aqui ainda. A gente vai ter personagens ali que são super favoráveis a Napoleão e tudo o que aconteceu, outros que são totalmente contra, enfim. E a gente vai acompanhando até aqui algumas batalhas, a gente acompanha aqui um pouquinho sobre a França, tem muita digressão. O Victor Hugo faz muita digressão, tá? Existem algumas edições mais fininhas de Os Miseráveis que não têm as digressões, mas eu acho importante ler, tá? Tem aqui a digressão sobre o Waterloo, que muita gente pula, porque é enorme. Tem a digressão em que ele vai falar sobre os esgotos de Londres, que também que ele vai falar sobre o convento, sobre toda aquela história dos conventos, das catacumbas, enfim, gente, é muito legal. Se você não gosta dessa parte de história, você pode pular a digressão e ficar só na parte dos personagens mesmo. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até a próxima.